Olá novamente, meus caros alunos, meus amigos do oitavo ano. Venho aqui voltando para mais uma vez a gente falar um pouco do livro A Pequena Guerreira, que eu sei que vocês estão lendo aí com carinho, com dedicação e lutando contra um eventual desânimo, alguma preguiça, o que é normal, né, como adolescente, mas vamos seguir, é preciso ler, porque com esse livro a gente aprende muitas coisas. Uma das coisas que a gente aprende ao ler esse livro é como lidar com as perdas. E por isso eu fiz questão de abrir já nesse slide aqui que vocês estão acompanhando aí. A guerra e as perdas. A vida da Sâmia, como eu terminei falando na última aula, era uma vida marcada, né, pelo cotidiano da guerra. Ela todos os dias presenciava tiro, tiroteio, gente morta, casa sendo bombardeada. Ela passou por poucas e boas, viu? Vida muito difícil a dela. E por conta desse estado de guerra constante em que Mogadiscio vivia, né, a cidade onde ela vivia na Somália, capital, inclusive, ela foi perdendo coisas e pessoas. Ela perdeu, por exemplo, a possibilidade de ir ao mar. Nem ela, nem Ali, nem ninguém poderiam mais ir ao mar, porque o mar era um campo aberto, né? Assim, se houvesse tiroteio, bala perdida, alguma coisa assim, as pessoas poderiam ser atingidas e aí perderiam suas vidas, se feririam gravemente, tal. Foram todos proibidos de estar na rua em determinado horário e foram todos proibidos definitivamente de ir ao mar. E a Sâmia aproveitou isso, né, para usar como um elemento motivador para si mesmo, no sentido de superar as limitações que ela tinha. Mas ela não perdeu apenas coisas, né, não perdeu só questões naturais, assim como o mar. Ela perdeu pessoas muito próximas dela. A irmã dela, por exemplo, Rodan, que era quem tranquilizava as pessoas naqueles períodos de guerra, cantando as canções ou de outros ou que ela mesma compunha. Rodan se casa, né, em determinado momento ela precisa se mudar e ela não tem condições mesmo de fazer uma viagem do que nós chamaríamos normal. Ela vai fazer aquela viagem clandestina, atravessando aí com coiotes o deserto até pegar um barco, né, e atravessar do norte da África até o sul da Europa ali, chegando normalmente à Itália, em Lampedusa, e ela conseguiu e foi. Mas a perda da irmã, né, esse afastamento da irmã, foi extremamente doloroso para Sâmia. Não tão doloroso quanto foi a perda, né, do próprio Ali, que era seu amigo, treinador, né, e depois desistiu de correr para ser só treinador dela e tal. Quando Ali ficou um pouco maior, ele se viu tentado a integrar um daqueles grupos terroristas que nós falamos na última aula, e foi, até porque os grupos recompensavam as famílias com alimento, com estudo, formação religiosa, uma série de coisas que acabava sendo, de certa forma, compensadora para as famílias, né? E o Ali se envolveu com um desses grupos, se inscreveu e passou a integrar um desses grupos aí, o Al-Shabaab, e em determinado momento da sua estada lá foi-lhe dada uma missão que gerou a maior das perdas da Sâmia, que foi a perda do próprio pai. Ali esteve diretamente envolvido na morte do pai da Sâmia. E isso fez com que ela realmente mudasse a sua vida, né? Então, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que essas perdas que a Sâmia teve foram perdas bastante significativas, mas que em nenhum momento ela se deixou vencer pela tristeza, muito pelo contrário, ela usou isso a seu favor e seguiu adiante a vida dela, usando essas coisas como um elemento, uma mola propulsora, né, alguma coisa que a impulsionava na direção dos seus objetivos. E ela mesma diz assim lá na página 100, olha, a Abi é uma referência ao pai dela, né? A Abi se fora e a vida precisava continuar. Sua ausência cotidiana nos menores gestos provocou em mim um estado de fúria que, em vez de anular, acentuou a vontade de correr e de vencer. E, além disso, me tornou invencível, inatingível. Nada mais poderia me machucar. Bonito, né? Apesar de tudo aquilo, ela se sentia ainda mais forte, né? Ela tinha uma capacidade de lidar com as emoções bastante grande e ela sentia tristeza naturalmente, se sentia machucada naturalmente, mas
não se sentia vencida, muito pelo contrário, se sentia com vontade de vencer, até porque o pai dela foi um dos grandes incentivadores de ela seguir adiante nos seus objetivos, né? E assim seguindo, ela começou a participar de competições. Naturalmente, as primeiras competições não foram boas, né? Ela pegava assim colocações bastante distantes do que seria a primeira colocação, e ainda assim o pai dela ia incentivando, dizendo que ela poderia sim chegar a algum objetivo, alcançar aquilo que ela pretendia, lutar, ela podia lutar pelo povo da Somália, podia melhorar a condição de vida das mulheres da Somália, sobretudo, e o pai a incentivava até que ela foi correndo cada vez melhor, respirando melhor, dando passadas maiores, se preparando melhor, e atingiu a sua primeira vitória, como vocês poderão acompanhar lá na leitura da página 44 do livro. Aliás, espero que vocês já estejam distantes, né, da página 44, já tenham passado dela, na verdade. Para que a Sâmia chegasse, né, a essas vitórias, ela se baseou em algumas motivações. Uma das motivações, né, como eu falei, é aquele conjunto de perdas lá que ela teve, que acabou utilizando em seu favor. Mas ela sentia, assim, com uma outra motivação, uma satisfação pessoal em superar os próprios limites, em ir além das próprias limitações. Além disso, ela sempre se lembrava das palavras de Ali, que motivava a Sâmia a correr com felicidade, com um sorriso no rosto, tendo prazer de fazer aquilo e tendo a necessidade de superar, né, todas as condições precárias que ela própria enfrentava. Ele também, o Ali, enquanto foi amigo da Sâmia, irmão da Sâmia, né? Os dois se consideravam irmãos, embora não fossem. E um outro elemento motivador muito importante realmente é a figura do pai. E ele dizia mesmo, como eu falei agora há pouco, que a Sâmia tinha condições de ir melhorando cada vez mais, a ponto de conquistar resultados e conseguir aos poucos alguma coisa que significasse libertação da Somália em relação àqueles grupos terroristas, em relação à ditadura que era imposta lá como forma de governo na Somália, né? E o pai dela acreditava que as vitórias da Sâmia poderiam trazer libertação para a Somália, mas não só isso. Ele também achava que a Sâmia, sendo mulher e vencedora, teria condições de trazer melhoria para a vida das mulheres da Somália, que viviam sob o domínio dos homens que as humilhavam, faziam diversas atrocidades em relação a elas, né? Violência, humilhações e tal. A Sâmia tinha também essa intenção internalizada através das palavras de seu pai, então ela pretendia mesmo, além de uma satisfação pessoal, melhorar as condições, especialmente das mulheres da Somália e também do país, né? Como a possibilidade de se ver livre daquele domínio ditatorial que estava sobre as pessoas. Um outro elemento motivador é esse rapaz da foto que vocês veem aqui. Ele é um atleta que nasceu na Somália e que também fez aquela viagem clandestina para chegar até a Europa. E na Europa ele foi para a Inglaterra e se tornou um atleta inglês, se naturalizou e se tornou um atleta inglês, e tão bom que era, passou a disputar as Olimpíadas representando não a Somália, mas a própria Inglaterra. O nome dele é o Mo Farah. A Sâmia chegou a conhecê-lo pessoalmente e usava a imagem, literalmente a imagem, uma foto do Mo Farah para se motivar a ser uma vencedora também, né? A Sâmia, depois que percebeu que tinha condições de chegar mais longe, ela passou a treinar cada vez mais, né, chegando a vitórias e mais vitórias. Por exemplo, em Hargeisa, ela conseguiu primeiro lugar e ao vencer, ela teve assim a possibilidade de superar-se e chegar muito mais distante. No entanto, ela teve dois sentimentos ali bem diferentes, um de alegria e um de dor. O de alegria por ter vencido, e de dor por estar longe de uma pessoa querida, por exemplo, que era naquele momento ali. Ela treinava, né, em estádios vazios. Ela treinava cerca de 7 horas por dia na busca do seu grande objetivo. É uma guerreira, uma batalhadora, não é à toa o nome do livro, né?
Então ela recebe um convite, né, do próprio Comitê Olímpico para participar e representar a Somália nas Olimpíadas, e ela foi. Eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo que mostra a Sâmia chegando, participando dessa corrida de 200 metros rasos. E as corredoras chegam em primeiro e ela chega assim, 10, 11 segundos depois, né? E o estádio de pé, vendo o esforço dela. É muito bonita a cena. Vejam aí, procurem no Google, vocês vão encontrar. Ela chega em última, mas aquilo foi muito bom para ela e para a Somália. E a partir dali, ela passou a sonhar então com a segunda Olimpíada, que aconteceria em 2012, isso mesmo. Aí a vida da Sâmia foi mudando, né? Porque aquela vitória fez com que ela se tornasse ao mesmo tempo uma esperança, um sonho, mais confiança para o país Somália e para as mulheres de lá, mas ao mesmo tempo ela passou a representar também uma ameaça, né? Os grupos fundamentalistas, os grupos terroristas perceberam que na Sâmia havia ali uma certa ameaça, e por conta disso os grupos fundamentalistas lá, especialmente o Al-Shabaab, mandou dar uma lição na Sâmia e também na Rodan, matando o pai delas. Daí aquela tristeza maior da Sâmia que eu falei agora há pouco para vocês. Aqui nesse slide eu mostro assim que havia na Somália então uma falta de interesse total naquilo que a Sâmia fazia. Eles não patrocinavam, não incentivavam. Aí vem uma jornalista chamada Teresa Krug, que oferece para a Sâmia a posição de ela ir treinar na Etiópia com um coach, com um treinador, inclusive. E como ela já tinha perdido tudo, ela resolve tomar essa decisão de sair da Somália e vai para a Etiópia. Na Etiópia, ela vive o sonho, né, de ser uma mulher livre, de ter esperança, mas o governo da Somália não manda para ela os seus documentos, né, que a liberariam de treinar e etc. Depois de 2, 3 meses, ela ali trabalhando, se mantendo, né, ela não consegue e passa a treinar clandestinamente, a viver clandestinamente na Etiópia, até que ela toma uma decisão desesperada e vai fazer o que a irmã fez, aquela viagem clandestina, como vocês veem aqui nessa imagem. Essa imagem não é uma criação, é um fato, né? Pessoas vão em situações absolutamente precárias assim. Vocês podem acompanhar todo o início da viagem da Sâmia, o meio e o final da viagem e perceber o quanto ela sofreu. É uma viagem realmente insana, insana. Ela chegou a quase perder a consciência, emagreceu, adoeceu, passou maus bocados péssimos. Quando ela consegue chegar, né, em Lampedusa, ela já está tão mal, tão fraca, tão frágil, que ela está tendo delírios, quase enlouquecendo. O navio dela quebra, fica horas e horas parado. Quando chega um outro navio e demora a ajuda, né, ela salta no mar, delirando já, imagina que já está na Europa, que está treinando, que vai participar da Olimpíada e tudo mais. Na verdade, ela estava apenas vivendo ali um momento de loucura, de desvario. E infelizmente, em meio à loucura, em meio à tristeza, em meio à fraqueza, ela não resiste e falece ali, morre. Desculpem aí o spoiler, mas isto é o que acontece. Imagino que vocês já saibam também, não é? Mas fica para nós assim a imagem de uma guerreira de verdade, né? Nas condições em que ela enfrentou, ter participado de uma Olimpíada e ter lutado tanto para participar de outras. Fica para nós a lição de sabermos lidar com as nossas perdas e de lidar com os nossos objetivos, tá bom? Espero que vocês tenham realmente uma boa leitura, que curtam o livro e que se divirtam e que aprendam, e que, se quiserem comentar qualquer coisa, ou tiverem dúvida, mandem para mim, vou responder com o maior gosto, com o maior carinho. Grande abraço, cheio de saudade para todos vocês. Tchau, tchau.